Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo nesse dia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema O fracasso não tem a última palavra. Nós podemos observar no relato dessa mensagem que aquele dia poderia ser um dia comum para Pedro, para André, para Tiago, para João, para aqueles homens que tinham o ofício e a profissão de pescadores, poderiam ir para os seus lares com um sentimento de derrota, de fracasso. Mas aquele dia aprouve a Jesus Cristo que aquele dia fosse um dia especial. Um dia em que esses homens entenderiam que o fracasso não teria a última palavra em suas vidas, mas que a palavra de Deus, ela seria a centralidade, seria o norte que eles precisavam para entender que a partir da palavra de Deus, tudo poderia mudar em suas vidas. E é interessante que tudo acontece quando nós podemos perceber o relato nos primeiros 4 versículos desse mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 5, que a multidão, então, ela começa a apertar Jesus para ouvir a palavra de Deus. E diante dessa situação, Jesus, que era muito popular, naquela ocasião, ele estava junto ao lago de Genezaré. É nesse momento, então, em que algumas coisas começam a acontecer na vida de Pedro, na vida de André, na vida de João, na vida de Tiago. E eu penso que absolutamente essas mesmas coisas podem acontecer na sua vida e também na minha vida. E o que primeiro acontece é que o Senhor Jesus Cristo, ele vê junto à praia do lago 2 barcos. Mas Jesus, ele não enxerga apenas os barcos, ele enxerga muito além. Ele vê que naqueles barcos haviam pescadores que haviam desembarcado e que estavam agora lavando as redes. Em outras palavras, Jesus está enxergando a frustração, o fracasso daqueles pescadores. Porque aquelas redes estavam sujas, mas certamente não sujas por terem conseguido apanhar peixes, mas sujas com certeza por conta do lodo daquele lago. E certamente o semblante daqueles pescadores era um semblante de frustração. Como muitas vezes na nossa atualidade, trazendo no sentido de uma aplicação prática para as nossas vidas, é o que acontece. Muitas vezes, por mais hábeis que nós sejamos em tudo que nós estamos acostumados a fazer, virão dias em que eu e você também estaremos frustrados por fracassar, por não ter o devido sucesso que tanto esperamos em alguns momentos de nossas vidas. Mas Jesus, então, ele vê essas pessoas, ele enxerga esses pescadores, ele percebe o fracasso desses homens. Mas é a partir do problema dessas pessoas que Jesus vai entrar na vida dessas pessoas. E muitas vezes o problema que eu e você enfrentamos é a partir desse problema que nós estamos dando uma chance para Jesus entrar em nossas vidas. E a palavra nos diz que é nessa ocasião em que Jesus entra em um dos barcos, e esse barco, por sinal, era o barco de Simão. E note você que muitas vezes, então, o nosso problema é a porta de entrada para Jesus realizar uma grande obra em nossas vidas, para mostrar para mim, para você, que ele tem propósitos, que ele tem intenções de mudar a nossa sorte, de mudar o nosso rumo, o rumo que a vida minha e a tua vida está tomando.
E muitas vezes isso requer, inclusive, um pouco de paciência, de resiliência, um pouco de esperança, para que o Senhor Jesus possa mudar, então, aquilo que eu e você conhecemos como fracasso em sucesso. Então ele entra no barco de Simão, ele pede que afaste da praia do mar. E nesse momento Jesus senta-se nesse barco. E a partir dessa situação ele está dando continuidade, ele está ensinando às multidões. É só quando Jesus termina aquele sermão, quando termina de ensinar as multidões, é que Jesus agora ele vai dar início a uma grande obra na vida de Pedro, na vida de André, na vida de Tiago e na vida de João. Ele vai mandar, ele vai falar para Simão, para que Simão estivesse indo para lugares mais profundos e estivesse lançando as redes para pescar. Então note você que Pedro, André, Tiago e João, eles escutaram atentamente tudo aquilo que aquelas multidões escutaram. Afinal de contas, eles estavam em águas profundas. Eles tiveram a oportunidade de escutar ensinos que mudariam a vida não apenas daquela multidão, mas certamente mudaria as suas vidas. E é nessa ocasião, após ter escutado a palavra de Deus, que a vida desses homens nunca mais seria a mesma. E a palavra de Deus vai nos mostrar então que grandes milagres começam a acontecer na vida desses homens. E a partir dos versos de número 6 ao verso de número 11, nós podemos então acompanhar esses grandes milagres. A palavra nos diz que a partir dessa situação, a partir desse ato de obediência à palavra de Jesus Cristo, eles conseguiram apanhar uma grande quantidade de peixes, que inclusive as redes estavam rompendo. E chega-se a um ponto em que eles precisaram fazer sinais para os companheiros dos outros barcos vir ajudá-los, porque eles estavam correndo inclusive o perigo de ir a pique, de afundar diante dessa situação. O Simão, ele vai se ajoelhar aos pés de Jesus mesmo naquela embarcação. E ele vai tomar uma postura que é uma postura importante para mim e para você. Reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer que o temor de Deus tem que fazer parte das nossas vidas. E é o que esses homens fazem. Mas eles não vão fazer apenas isso. A partir de então, Pedro, André, Tiago e João estão convictos de que a sua vida nunca mais seria a mesma. E a partir desse momento, esses homens não resistem ao chamado de Jesus. Jesus lhes faz um convite, que a partir de então, eles não seriam mais simples pescadores, mas Jesus os faria pescadores de homens. Eles fariam uma diferença na sociedade. E esses homens, então, eles não resistem a esse convite. Eles deixam tudo e passam a seguir a Jesus Cristo. Esse mesmo convite é feito hoje para mim e feito para você. Eu e você precisamos entender que o fracasso, ele não tem a última palavra. E, enfim, quero encerrar essa reflexão com as palavras de João Calvino. Seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se ele tiver prometido. Que Deus te abençoe poderosamente.